A história de Jó na Bíblia. Quem foi Jó? Este é um estudo sobre Jó. A história de Jó é uma das mais famosas da Bíblia e nos ensina muito sobre como os justos enfrentam o sofrimento diante da bondade, justiça e controle supremo de Deus. Me chamo Jefferson Santos e neste vídeo você vai descobrir tudo o que a Bíblia ensina sobre Jó. Além de ser uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, a vida de Jó é cercada de mistério. Quem foi Jó? Jó foi um homem muito rico que viveu na terra de Uz, cuja localização exata é incerta. A maioria dos estudiosos sugere que Uz ficava a leste de Judá, possivelmente nas proximidades do deserto. Embora não saibamos exatamente onde ficava, sabemos que era uma região adequada para a criação de gado e para a agricultura. A Bíblia nos diz que Jó era um homem íntegro, justo e temente a Deus. Sua fidelidade é evidente na descrição de que ele evitava o mal. Deus mesmo testemunhou que Jó era o homem mais piedoso e correto de sua geração. Embora o nome de sua esposa não seja revelado na Bíblia, Jó era casado. Inicialmente, ele tinha 7 filhos e 3 filhas, mas ao todo foi pai de 20 filhos, pois os seus primeiros 10 filhos morreram durante o período de intenso sofrimento ao qual ele foi submetido. A família de Jó era provavelmente muito unida, pois seus filhos se visitavam entre si em suas casas e organizavam banquetes para confraternizarem juntos. Além disso, Jó era um pai preocupado com o bem-estar de seus filhos. Ele constantemente buscava a Deus e orava fervorosamente de madrugada, consagrando seus filhos ao Senhor e oferecendo sacrifícios em favor deles. Um dos pontos mais debatidos na história de Jó é a época em que ele viveu, e essa questão não é facilmente respondida porque o livro que narra sua vida não fornece uma informação direta sobre o tempo em que ele existiu. No entanto, há algumas pistas na história de Jó que podem ser úteis para determinar isso. Por exemplo, o livro de Jó sugere implicitamente que ele viveu cerca de 200 anos. No capítulo 16, também é mencionado que Jó desempenhava um papel sacerdotal em sua família, algo semelhante ao que ocorreu com Abraão. Também parece que os caldeus que mataram os servos de Jó ainda viviam como nômades, e as riquezas de Jó eram medidas pelo tamanho de seus rebanhos, em vez de ouro e prata. Além disso, existe uma referência a Jó no livro do profeta Ezequiel, onde ele é mencionado ao lado de Daniel. No entanto, os estudiosos dizem que não é possível que o Daniel mencionado por Ezequiel seja o mesmo profeta Daniel contemporâneo de Ezequiel, mas sim um famoso e heróico rei mencionado em textos antigos que viveu em uma época muito remota. Se esse for o caso, então Jó viveu em uma época tão antiga quanto os outros 2 personagens mencionados. Por todas essas razões, a melhor probabilidade é que Jó tenha vivido na era patriarcal, após os acontecimentos de Babel, talvez antes de Abraão ou contemporâneo a ele. O texto bíblico diz que Jó possuía grande riqueza e desfrutava de alta posição social. Algumas lendas antigas sugerem que Jó havia sido um rei, mas não há qualquer fundamentação para essa ideia, e é melhor rejeitarmos essa suposição. Além disso, se Jó fosse um rei, o relato bíblico provavelmente nos informaria, já que o texto se preocupou em fornecer muitos detalhes sobre a riqueza de Jó. A Bíblia nos diz que Jó possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, uma quantidade muito grande de gado para a época em que ele viveu. Isso representava um imponente patrimônio. E para cuidar de tantas propriedades, Jó contava com um grande número de servos. Somando tudo isso, o texto bíblico afirma que Jó era o homem mais rico do Oriente. Mas, sem dúvida, a parte que mais chama a atenção na história de Jó é o grande sofrimento que ele teve de enfrentar. Segundo o relato bíblico, um certo dia,
houve uma reunião nas regiões celestiais, e os filhos de Deus foram se apresentar perante o Senhor. Nesta reunião também estava Satanás, de forma intrusa, e ele diz a Deus que veio da terra, de passear e rodear por ela. Essa expressão que Satanás usou é utilizada na Bíblia para descrever uma atitude dos reis quando estes caminhavam pelo seu reino para ver se tudo estava em ordem. Um exemplo disso é quando a Bíblia descreve Davi passeando e rodeando pelo seu reino e acaba vendo Betseba tomando banho. Portanto, quando Satanás usa essa expressão, ele está de forma atrevida dizendo que a terra é um reino dominado por ele. Então Deus perguntou a Satanás se ele havia observado Jó. Note que, nesse ponto, foi Deus quem iniciou a conversa sobre Jó, ou seja, não foi Satanás que escolheu Jó para o teste ao qual ele foi submetido, mas sim o próprio Deus. Diante do testemunho dado por Deus sobre a fidelidade de Jó, Satanás sugeriu que toda a sua integridade se devia ao fato de que Jó era abençoado por Deus e possuía tantos bens quanto desejava. Em outras palavras, Satanás estava acusando Jó de ser uma pessoa interesseira, afirmando que sua fidelidade estava condicionada pelos bens que Deus lhe havia concedido e que, se tudo aquilo lhe fosse tirado, ele certamente blasfemaria contra Deus. Então, o Senhor permitiu que Satanás submetesse Jó a testes, autorizando que ele tocasse em tudo o que Jó possuía, exceto em sua vida. Assim, com a permissão de Deus, Jó perdeu tudo o que possuía. Ele perdeu todos os seus rebanhos, seus servos foram mortos à espada. E, para piorar, todos os seus filhos morreram de uma só vez quando um grande vento derrubou a casa onde estavam. Diante de tanto sofrimento, Jó rasgou suas vestes, raspou sua cabeça, lançou-se sobre a terra e adorou ao Senhor. Foi nesse momento que ele disse as conhecidas palavras: "Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Mas o sofrimento de Jó não terminou aí. A Bíblia relata que novamente os filhos de Deus se apresentaram perante o Senhor, e Satanás estava entre eles. Novamente, o Senhor perguntou a Satanás sobre Jó, e desta vez, Satanás afirmou que Jó não havia blasfemado contra Deus, pois ainda conservava sua saúde. Então, Deus permitiu que Satanás tocasse na saúde de Jó, com a condição de que não poderia matá-lo. Foi então que Jó foi acometido por uma terrível enfermidade. Não é possível saber exatamente que tipo de doença afligiu Jó, pois a descrição dos seus sintomas é apresentada de forma poética. De qualquer forma, sabemos que ele foi ferido com feridas malignas que iam desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Apesar dessa descrição poder representar apenas um estágio da doença, ao ver o marido imerso em tanto sofrimento, a mulher de Jó aconselhou que ele apressasse o seu inevitável fim e amaldiçoasse a Deus. Obviamente, ela não sabia que a vida de Jó estava preservada por Deus e, provavelmente, compartilhava da opinião comum de que tudo aquilo era um castigo divino. A resposta de Jó para sua mulher foi que ela estava falando como qualquer pessoa descrente. O termo traduzido como doida tem um sentido de infidelidade e apostasia, ou seja, Jó disse que ela estava falando como uma pessoa infiel diante de um Deus que, assim como havia derramado sobre eles o bem, também poderia permitir aquele mal temporário sem ser injusto por isso. Na sequência do texto bíblico, vemos que Jó foi visitado por 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. Esses amigos de Jó também eram sábios e ricos, pertencendo a uma posição social semelhante à de Jó. Os 3 homens foram visitar Jó para consolá-lo. A situação de Jó era tão complicada que, à distância, seus amigos não o reconheceram de imediato. Quando perceberam que era Jó, ficaram compadecidos, choraram, rasgaram seus mantos e lançaram pó sobre suas cabeças.
O sofrimento de Jó era tão intenso que o texto bíblico relata que eles ficaram com ele por uma semana sem proferir uma única palavra. Depois disso, iniciou-se uma longa e formal discussão entre Jó e seus amigos. Com base nessa discussão, percebemos que os amigos de Jó começaram a estabelecer uma sequência de discursos com raciocínio de causa e efeito, onde basicamente o acusaram de ser o culpado por todo aquele sofrimento. Em resumo, os amigos de Jó o acusaram de ser um adúltero, um ladrão, alguém sem hospitalidade e até mesmo de ser louco. Por fim, eles também exortaram Jó a se arrepender. Nos discursos dos amigos de Jó, podemos perceber toda a limitação da sabedoria humana. Após as acusações dos amigos de Jó e a tentativa de Jó de se justificar diante deles, um jovem chamado Eliú chamou a atenção para o papel disciplinador do sofrimento, destacando que o homem não é capaz de compreender completamente os desígnios de Deus. Depois da intensa discussão de Jó com seus amigos, o Senhor falou com Jó do meio de um redemoinho. Deus não respondeu diretamente às indagações de Jó feitas durante o debate com seus amigos. Em vez disso, Deus fez uma série de perguntas retóricas que revelaram sua sabedoria e soberania, levando Jó a perceber sua própria ignorância humana. Jó então entendeu que apenas confiar em Deus era suficiente, pois Ele tudo pode e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Deus é o Senhor de tudo, Ele governa o universo e não precisa que ninguém lhe dê conselho sobre coisa alguma. Tudo o que Ele faz é segundo sua soberana vontade. Além disso, Deus repreendeu os 3 amigos de Jó, dizendo que agiram de maneira insensata e que suas palavras durante a discussão com Jó não foram corretas. Então, o Senhor ordenou que eles fossem até Jó e oferecessem um holocausto. Pela oração de Jó, eles não seriam castigados pela insensatez que demonstraram. Por fim, na história de Jó na Bíblia, o Senhor mudou sua sorte, dando-lhe o dobro de tudo o que antes ele havia possuído. O texto bíblico também menciona que o Senhor lhe concedeu outros 10 filhos, sendo 7 homens e 3 mulheres. As filhas de Jó se chamaram Gemima, Késia e Queren-Hapuque, sendo as mulheres mais formosas de todo o Oriente. Após tudo o que ocorreu, Jó viveu 140 anos e viu até sua 4ª geração. A história de Jó atravessou os séculos e no Novo Testamento, Tiago, em sua epístola, se referiu a Jó como um exemplo de paciência em suportar as aflições que lhe atingiram. E isso é tudo que nós podemos saber sobre a história de Jó, de acordo com o texto bíblico. E se você gostou de entender quem foi Jó e gostaria de continuar aprendendo sobre a Bíblia e suas lindas histórias, inscreva-se agora em nosso canal e ative também todas as notificações para você receber outros estudos que te levarão a uma experiência real com Deus.